Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui, que nem tá cabendo no vídeo, que é um porta-vinho de crochê em fio de malha, muito lindo com essas alças de courino, e vou explicar o passo a passo pra vocês. Vamos lá pro tutorial? Antes de a gente começar, eu preciso dizer que se você é iniciante no crochê, tem um vídeo aqui no canal para destra e canhota ensinando os pontos básicos. Eu recomendo que você assista antes de ver esse tutorial, porque assim vai ficar muito mais simples para você, tá? Então, a gente vai começar fazendo a base do porta-vinho. E essa base a gente vai fazer ela toda em ponto baixo centrado. Por quê? Porque esse ponto é o que mais dá estrutura para a peça, principalmente para bases. E aí, eu recomendo que, se possível, você tenha uma garrafa de vinho aí. Essa tá até vazia, porque eu acho mais fácil para manusear, porque a gente vai usar ela de molde. Eu vou falar para vocês exatamente quantos pontos eu vou usar na base, qual o tamanho que vai dar certinho, e vou ensinar vocês uma dica para entender se aquela peça vai estar sob medida certinho, mas é legal você já ter para saber, porque cada fio de malha tem uma espessura diferente, então provavelmente o seu fio de malha vai estar diferente do meu e vai ter uma diferença no tamanho, mesmo você fazendo a mesma quantidade de pontos que eu, tá? A gente vai começar com um círculo mágico, vou explicar rapidinho como é que faz. A gente apoia o fio aqui na nossa mão, prende com o dedão, dá a volta aqui com o fio, prendendo no mindinho, e faz como se fosse o X, tá vendo? De maneira que esse fiozinho solto esteja por baixo. Virando aqui, a gente prende o fio com o dedinho, fazendo duas linhas paralelas com o fio. E aqui tá o X, tá vendo? Assim. Você vai pegar a sua agulha, botar ela aqui por baixo da primeira linha e por cima da segunda, puxando o fio aqui pra frente. Vai ficar dessa forma. É só você torcer o fio, e aí você pode soltar a sua mão, pega o fio que tá vindo do rolo e faz o primeiro ponto aqui, prendendo o seu círculo mágico, dessa forma. Você pode soltar essa pontinha aqui, então essa ponta tá solta. Esse é o fio que tá vindo do rolo. E agora a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Vamos fazer o primeiro. Então, pesquei o fio, trouxe, fechei, fiz o primeiro. Eu conto os pontos sempre a partir do momento que se forma um pontinho de base aqui em cima, tá vendo essa correntinha? Então, eu conto assim, eu acho mais fácil. Então, fiz um, ó, vem aqui por dentro, traz o fio e laça tudo junto, fazendo um ponto baixo. Para círculo mágico, uma dica muito importante é você usar uma agulha ou um número maior do que a do seu fio, se o seu ponto for muito apertado, porque o fundamental é que esses primeiros pontos fiquem bem soltinhos, tá? E não esquece de pegar junto esse fiozinho que fica solto, porque ele é importante para fechar o círculo mágico depois. Então, a gente fez 2 pontos. Vamos para o terceiro, para o quarto, quinto e o último. Então, fizemos os 6 pontos dentro do círculo mágico. Agora é só puxar a cordinha para fechar ele. Então, vai ajeitando aí enquanto ele fecha. Você pode ir arrumando assim, para ficar mais fácil dele fechar. Porque ele tem que fechar até o final, tá vendo? Assim. Agora, a gente vai fechar o círculo mágico. Então, observa uma coisa, a gente fez 6 pontos. Na hora que a gente fechar, mais um pontinho aqui de base desses vai se formar, a gente vai ficar com 7. Então, o que eu gosto de fazer para fechar? Tá aqui a minha laçada, onde estava a agulha, tirei a agulha. Vem aqui no primeiro pontinho do círculo mágico, introduz a agulha de trás para frente, assim. Pega essa alcinha que ficou solta e coloca dentro da agulha, dessa forma, trazendo aqui para trás. Esse é o fechamento que a gente vai fazer em todas as carreiras, tá? E agora, a gente vai fazer o seguinte, no primeiro ponto do círculo mágico, a gente só vai pegar essa alcinha que a gente acabou de simular, puxando lá para trás, colocar a agulha dentro daquela alcinha assim, puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar,
ó, assim, e puxar o fio aqui pra frente, fazendo o nosso primeiro ponto. Para fazer a segunda carreira dessa base, a gente vai fazer pontos duplos. Ah, uma dica que eu vou fazer com vocês para aproveitar. Desfiz o ponto. Quando você trouxer essa alça aqui para frente, aproveita e já coloca esse fio que tá solto aqui por dentro do ponto. Tá vendo? Assim, ó, e agora a gente vai fechar. Assim, você já vai arrematando esse fio e quando a peça estiver pronta, esse fio já vai estar arrematado. Porque como é uma peça muito alta, vai ficar muito difícil de você fazer o acabamento depois. Então, já usa essa dica aí, vai arrematando esse fio. Então, como eu estava dizendo, para a segunda carreira dessa peça, a gente vai fazer pontos duplos em cada ponto de base. Ponto de base são essas correntinhas aqui, que ficam em cima do ponto. Então, a gente tem que fazer aumentos para a peça ficar redonda e não se voltar para dentro. Então, fiz um aqui. Agora, eu vou fazer o segundo. Venho no mesmo buraquinho. Pesca o fio. Ó, aquele fiozinho lá que estava solto, cortado, tá aqui por dentro. Ele vai ser, ó, arrematado agora. E faz mais um ponto baixo. Assim. Agora a gente vai começar a fazer os pontos baixos centrados. Então, observa comigo uma coisa. Quando a gente abre o ponto dessa forma, a gente consegue reparar que cada ponto é um Vzinho. Tá vendo? Aqui tem um Vzinho, aqui tem outro Vzinho. A gente precisa colocar a nossa agulha no centro desse Vzinho, porque assim vai ser um ponto baixo centrado. Ele fica mais apertadinho, por isso ele dá mais estrutura para o ponto, porque ele pega um pedaço maior do ponto. Então, olha só. Aqui tá o Vzinho. Eu venho com a minha agulha aqui no centro dele, ó. O V tá aqui. Venho no centro dele. Aqui. Ó, tá vendo que fica um buraquinho? Venho aqui. Introduzo a minha agulha e vou sair com ela aqui atrás. Agora eu pesco o fio, trago aqui pra frente, dou aquela alturinha e fecho o meu ponto. Não se preocupa, porque conforme a gente vai fazendo as carreiras, já vai ficando mais fácil de visualizar, tá? Então, venho aqui de novo, no mesmo buraquinho, ó, de onde tá saindo o ponto, venho no mesmo buraquinho, introduzo a agulha e pesco o fio. Dá aquela alturinha e fecha o ponto. Pronto, agora a gente fez um aumento, que são pontos duplos. Então, já temos 2 pontos duplos aqui, 2 aumentos. A gente vem no próximo pontinho, ó. Pode abrir o seu trabalho, não fica com medo do trabalho, tá? Abre para enxergar o ponto. Então, aqui, tá vendo que tem mais um Vzinho com esse buraquinho aqui no centro? Agora é só você, mais uma vez, introduzir a agulha aqui. Pesca o fio e traz aqui pra frente. Fechando o ponto. Mais uma vez no mesmo buraquinho, porque a gente tá fazendo pontos de aumento. Vem aqui, puxa e fecha o ponto. Vamos pro próximo. Vou fazer essa carreira toda com vocês para ficar bem claro. Ó, mais uma vez, o próximo ponto tá aqui o Vzinho, venho no centro dele, pesco o fio e faço mais um ponto. E agora eu vou fazer o aumento. Então, venho no mesmo buraquinho. E, mais uma vez, fizemos mais um ponto. Tá vendo que aqui tá fazendo um buraquinho no meio? É só você pegar aquele fio que ainda tá sendo arrematado e puxar para fechar bem ele, que já tá tudo certo. Às vezes no trabalho pode abrir um buraco aqui no meio do círculo mágico porque os pontos estão muito apertados, então esse círculo não conseguiu se fechar completamente. Então, mais uma vez, é aquilo que eu disse, o ideal é que os pontos estejam bem soltinhos. Vamos pro próximo, ó, próximo Vzinho aqui, vai no centro do ponto, pesca e fecha. Mais uma vez, no centro, pesca e fecha. No próximo, que é o penúltimo, ó, mais um Vzinho aqui. Vai no centro do ponto, pesca e fecha. Mais uma vez no mesmo.
e vai ajeitando seu trabalho. Mais uma vez. Pesca. E agora o último ponto dessa carreira, para a gente fazer o fechamento e seguir, que é assim. Fechamento de carreira da mesma forma. Dá aquela aumentada aqui nessa laçada, tira da agulha, vem no primeiro ponto de base, com a agulha de trás para frente, assim, e coloca a salsinha dentro da sua agulha, trazendo lá para trás. Dá aquela puxada. Agora, a gente vai introduzir a agulha já no meio do Vzinho do próximo ponto. Então, o próximo ponto que a gente vai fazer é esse aqui. Consegue ver o Vzinho dele? Olha só. Aqui o Vzinho. A gente introduz a agulha no centro do Vzinho, coloca aquela alcinha dentro da agulha e puxa o fio que tá vindo do rolo para dar uma ajustada. Agora a gente traz o fio aqui para frente e fecha o nosso ponto. Assim, só isso. Para fazer a terceira carreira, a gente vai mudar a contagem de aumentos. Então, aqui a gente fez 6 pontos baixos simples. Na carreira seguinte, a gente fez pontos duplos ou pontos de aumento em cada ponto de base. E agora, a sequência é a seguinte. A gente vai fazer um ponto simples e no próximo, a gente vai fazer um ponto de aumento. Um ponto simples, um ponto de aumento. A gente vai intercalando, porque assim a gente vai crescendo o nosso círculo. Então, aqui eu fiz um simples, eu venho no próximo Vzinho, ó, tá vendo? Próximo Vzinho. Introduzo a minha agulha no centro. E vou fazer um ponto de aumento. Então, fecha seu ponto, dá aquela ajeitada. Venho no mesmo buraquinho e faço mais um ponto no mesmo lugar, que vai ser o meu aumento. Assim. No próximo, que é esse aqui, ó, esse aqui, a gente introduz a agulha e vai fazer um ponto simples. Então, fiz um ponto simples. No próximo, esse aqui, a gente vai fazer um aumento. Então, um ponto e mais outro no mesmo buraquinho, que vai ser o aumento. Assim. Então, é só você fazer essa sequência até o final da carreira. Se você fizer certinho, esse ponto aqui vai ser um aumento, porque o primeiro foi um simples. Ou se você tiver começado a carreira com um de aumento, o último vai ser um simples, a contagem fica certinha. Vou fazer toda aqui e já volto para mostrar os próximos passos para vocês. Ó, gente, terminei aqui a carreira toda. E antes de fazer o fechamento, a gente vai medir para ver se o tamanho já tá suficiente para a garrafa. Eu acho que já tá. Vou aumentar um pouco a laçada aqui para não perder. E, virando aqui a peça, a gente já vai dar o arremate nesse fio aqui que a gente escondeu. Então, eu vou cortar. E aí depois você pode arrematar ou com um pinguinho de cola, ou então costurando, você que sabe. Por enquanto eu vou esconder aqui só para adiantar a nossa vida. E a gente vai pegar a garrafa de vinho e medir. Como é que a gente mede para saber se a peça está sob medida? Essa é a frente dos nossos pontos, tá vendo? Que tá tipo uma estrelinha aqui. Quando a gente vira, observa uma coisa, os pontos eles ficam com esses tracinhos aqui. Na hora que a gente vai fazer a subida dessa peça, o ponto pega exatamente esses dois tracinhos. Então, o espaço interno da sua peça vai ser exatamente até aqui. Assim, o que a gente precisa fazer então é entender se a garrafa de vinho vai caber exatamente aqui, de maneira que, olha só, tá vendo? Ela tem que estar exatamente até os tracinhos. Vocês conseguem ver que tá dando certinho? Então, nesse fio aqui que eu tô usando, deu 3 carreiras de ponto baixo centrado. O que você precisa fazer é medir aí o fio que você tem e entender quantas carreiras vai dar para que a garrafa pegue exatamente aqui nesses tracinhos. Aqui, de medida, vou medir para vocês verem quanto é que deu. Ficou com 9 centímetros, olha só. 9 centímetros de diâmetro, tá vendo? A gente mede aqui no meio. 9 de diâmetro. A garrafa tem mais ou menos 6, 7 centímetros de diâmetro. Então,
vocês já sabem que é mais ou menos esse tamanho que tem que ter. Se puder fazer o teste aí com a garrafa, recomendo, porque é mais garantido. Então, a gente vai fazer um fechamento diferente agora, que já é para começar a subir a peça. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Essa alça tá aqui grandona, a gente vai ajustar ela, mas vai deixar um pedaço assim, ó. Mais ou menos um pedaço de uns 2 dedos, 3 dedos. Pode ser uns 3, um pouquinho maior. Você vem com a sua agulha, ó, essa é a frente da peça, a gente vai dar uma inclinadinha, vem com a sua agulha de trás pra frente, aqui, e puxa essa alcinha colocando ela pra dentro da agulha, trazendo aqui pra trás. Tirar a garrafa aqui da frente. Agora, a gente vem do lado de cá, de dentro. Eu gosto de virar a peça assim, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Vem no ponto de onde está vindo o fio do seu rolo, ó, aqui, e introduz a agulha assim, nesse sentido. Pescando esse fiozinho, essa alcinha, e colocando dentro da agulha mais uma vez, trazendo aqui para trás. Assim, olha o que aconteceu. A gente simulou essa correntinha aqui, tá vendo? Então, a sua base vai ficar bem certinha. Agora, a gente vai começar a fazer a subida dessa peça. Então, aqui tá a base, o lado da frente dos pontos vai ficar para baixo na garrafa, que vai ficar aparecendo. E a gente vai começar a fazer esses pontos. A gente vai fazer esse trabalho todo em ponto baixo centrado, porque na minha opinião é o ponto que mais dá estrutura e eu acho que é importante que essa peça tenha uma estrutura legal para sustentar a garrafa. A gente vai começar introduzindo a agulha aqui, no centro desse pontinho de base. Consegue ver? Bem aqui no centro desse buraquinho. E a gente vem no próximo ponto, depois do que tá vindo essa alcinha que ficou solta. Então, vou introduzir aqui, de maneira que eu consiga pegar a parte da alcinha de cima do ponto e aqueles tracinhos. Lembra do tracinho? Então eu introduzo aqui de maneira que eu consiga pegar essas duas coisas, assim, ó. A agulha está no centro do ponto. Para esse primeiro ponto, a gente vai colocar essa alcinha dentro da agulha e vai pescar o fio que está vindo do rolo, trazendo aqui para frente, fazendo o primeiro ponto baixo centrado. Deixa eu ajeitar aqui o fio. Fazendo o primeiro ponto baixo centrado, que é só, na verdade, primeiro ponto baixo, né? Nesse caso dessa carreira. Primeiro ponto baixo, só isso. No próximo, a gente vai introduzir a agulha aqui no centro do ponto, mais uma vez, pegando o que tá aqui atrás, dá aquela altura pro ponto, para ficar na mesma altura aqui do fio da agulha, e fecha, fazendo mais um ponto. E a gente continua assim até o final da carreira. Então, peguei aqui mais uma vez aqueles dois, trago aqui pra frente, dou a alturinha, e fecho tudo junto. Assim. Vamos continuar a fazer isso até o final, que eu vou explicar como é que eu fecho essa carreira, pra gente começar de fato a fazer os pontos baixos centrados. E aí, gente, sempre vai ajeitando, tá? Sempre vai ajeitando pro ponto ficar bem retinho, porque isso é muito importante para a estrutura da peça. Então, mais uma vez, pega esses dois, ó, só esses dois, e faz o ponto. Vou fazer até o final, faz aí o seu, que eu volto aqui para mostrar o fechamento. Ó, gente, fiz aqui o último ponto da carreira, tá vendo como é que tá ficando? E ajeita ele bem certinho, e agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou aumentar a laçada aqui. Olha só a nossa garrafa de vinho, como é que encaixa certinho aqui. Não falei pra vocês que fica perfeito? Então, agora a gente vai fechar pra continuar o trabalho da seguinte maneira. A gente vem no primeiro pontinho de base, ó, aqui tá o primeiro ponto, mas fica um ponto de base aqui. Introduz a agulha aqui de trás pra frente, pegando o ponto todo dessa forma. Pega aquela alcinha, coloca aqui por dentro e traz pra cá, puxando pra ajustar, tá vendo? Agora é muito importante prestar atenção aonde a gente vai introduzir a agulha pra nossa peça não ficar marcada. Qual é a forma que eu gosto de fazer e eu recomendo? Mais uma vez, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, que é aquele que a gente introduz a agulha no centro do Vzinho. Então, aqui tá um ponto, que é um Vzinho.
a gente vai introduzir a agulha no meio desse ponto. E o ponto para fazer o fechamento é exatamente o que a gente acabou de simular um tracinho em cima dele, tá vendo? Coloca nesse, não coloca nem no do lado nem do outro, porque senão o seu acabamento vai ficar na diagonal e vai marcar a peça. Coloca exatamente nesse ponto, no meio desse ponto, de onde você acabou de fazer aquele tracinho. Agora a gente vai colocar a alça dentro da agulha e puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar isso aqui, dessa forma. Não precisa ser muito apertado. E puxa o fio para fazer o primeiro ponto baixo centrado. Ó, viu? O fio saiu aqui no meio do ponto, vou ajustar e fazer o nosso primeiro ponto. Tá vendo que saiu aqui no meinho? Venho no próximo, acho o meinho do Vzinho, bem aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, trago aqui pra frente, fechando o ponto, fazendo mais um ponto baixo centrado. Vou mostrar uma coisa pra vocês que é importante do ponto baixo centrado. Tá vendo aqui atrás do ponto que ele forma como se fosse umas perninhas? Olha só. Esse daqui é o avesso do primeiro ponto que a gente fez na carreira. Tá vendo que tem duas perninhas dele? Então, na hora que a gente vai introduzir a agulha para fazer o ponto, a agulha tem que sair no centro desses dois tracinhos. Ó, vou mostrar. Aqui. Aqui tá vendo os dois tracinhos fazendo como se fosse um V de cabeça para baixo? Na hora que a gente vier aqui na peça, ó, tô aqui, vou introduzir a agulha no centro desse Vzinho. Venho aqui no centro, olho aqui atrás. Tá vendo que saiu no centro desses dois tracinhos? Então, isso quer dizer que tá certo. Quando você colocar a agulha e sentir que tá estranho, a agulha às vezes pode sair do lado de cá ou do lado de lá, isso vai deixar o ponto torto, tá? Então toma cuidado, se atenta para isso. É só observar essas coisas que vai dar tudo certo. Trouxe aqui pra frente, fechei o ponto, fiz mais um ponto baixo centrado, tá vendo? Eu vou fazer essa carreira aqui e vou ensinar mais uma vez o fechamento. Ó, mais uma vez vim no centro. E fechou. Ó, aqui. E fechou. Vou fazer essa carreira toda e venho fazer o fechamento novamente com vocês. Ó, terminei o último ponto, vou ajeitar a carreira, ajeitar esses pontos para eles ficarem bem retinhos aqui. Ó, mais uma vez, olha só a nossa garrafa. Entra perfeitamente, é isso que a gente quer. Então, vamos fechar essa carreira. Mais uma vez a gente aumenta a laçada aqui. Vem na primeira correntinha, no primeiro ponto de base desse lado. Introduz a agulha de trás para frente e coloca a alcinha dentro, aqui, ó. Dentro da agulha, trazendo aqui para trás, puxa para dar aquela ajeitada. Vem no meio do Vzinho do ponto de onde a gente acabou de simular o tracinho. Vem aqui no meio, coloca aquela alça dentro da agulha, assim, e puxa o fio que está vindo do rolo para ajustar, dessa forma. Vamos laçar esse fio, trazendo ele aqui para frente. E fechando, fazendo mais um ponto baixo centrado. Viu? Ficou certinho. Agora é só a gente continuar a carreira da mesma forma, fazendo pontos baixos centrados. Introduzindo a agulha no centro do Vzinho, ó, aqui no centro do Vzinho. Dessa forma. O que eu vou fazer? Eu pretendo fazer, que eu acho que fica bem bacana, a peça toda, subir a carreira todas até mais ou menos aqui no começo do rótulo. Para esse pedaço da garrafa ficar para fora do porta-vinho, aonde vai vir a alça aqui de courino, para a pessoa poder segurar. Então, eu vou fazer mais ou menos até aqui de carreiras, ainda não sei quanto de altura que vai dar, vamos ver aqui com a fita métrica. Ó, isso vai dar mais ou menos 18 centímetros, tá? Então, vou fazendo essas carreiras aqui, provavelmente vai dar um pouquinho mais, porque a base tem mais ou menos 1 centímetro. Então, vou fazer as carreiras, assim que eu terminar eu conto quantas carreiras e mostro pra vocês quantas deu. E a gente faz o acabamento juntas. Pronto, gente, fiz aqui todas as carreiras que eu achei suficientes pra dar altura.
Ó, vou colocar aqui assim do lado da garrafa, acho que vai dar pra ver. Ficou assim. Já vou colocar ela dentro pra vocês verem. E aí, eu contei, deu certinho 17 carreiras, tá? De altura. No total, ficou com 20 centímetros. Justamente porque fica 1 centímetro aqui na base pra dentro, então queria que ficasse assim. Achei que ficou um tamanho bom, 20 centímetros. Pra quem quiser saber, eu usei aproximadamente metade de um rolo de fio. Esse fio que eu tô usando tem 150 metros. Então, vocês já sabem mais ou menos quanto que usa pra fazer essa peça. E agora eu vou explicar pra vocês como é que eu vou dar o acabamento aqui, pra vocês verem. Eu vou dar um acabamento simples. Eu não quero colocar nenhum tipo de acabamento aqui, justamente porque eu vou fazer a aplicação da alça de courino. Como eu vou fazer a aplicação, eu não queria que ficasse muita informação, sabe? Então vamos fazer esse acabamento. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um pedaço de fio. Então o que eu quero fazer? Eu vou esconder esse fio por entre os pontos para arrematar. E aí eu vou medir mais ou menos aqui em volta para saber quanto que eu vou cortar. Vou cortar aqui assim, que eu prefiro que sobre. Cortei o fio e o que eu vou fazer é o seguinte. Vou soltar o fio que tá vindo... Ó, vou soltar essa alcinha aqui toda. E a gente vai ficar dessa forma. Uma alcinha vindo daqui, do centro dessa correntinha, e outra correntinha aqui. Para fazer esse acabamento invisível, a gente vai usar uma agulha de tapeçaria, para fazer acabamento mais delicado. Vou colocar o fio dentro da minha agulha, só dar uma apertadinha e puxar assim. E a gente vai simplesmente simular uma correntinha dessas aqui com esse fio, para o acabamento ficar invisível, a pessoa não conseguir identificar qual foi o primeiro ponto. Para fazer isso, a gente vai pegar a nossa agulha e introduzir, ó, aqui, do lado da frente da peça, pegando com a agulha esse primeiro ponto aqui, só a correntinha. Então, você pega ele e passa a agulha aqui por trás, só isso. E agora puxa para ajustar. Viu que a gente formou um tracinho aqui? Então, nada mais agora, a gente só vai fazer outro tracinho para simular uma correntinha perfeita. Então, você tem que vir com a sua agulha aqui no centro de onde o fio tá saindo. Então, vem aqui no centro e aponta a sua agulha aqui, ó, para dentro. E olha só o que acontece. Formando uma correntinha perfeita, o acabamento fica lindo. E agora, como é que eu faço o acabamento na parte de dentro para ficar bem firme? Eu vou abrir um pouco aqui para dar para vocês visualizarem. Primeira coisa que eu vou fazer é passar o fio por dentro desse tracinho aqui, para ficar bem arrematado. Então, passei aqui por dentro. E agora, eu vou fazer o seguinte, passar o fio por dentro desses pontos aqui, ó. Tá vendo que fica esses vezinhos? Então, você pega eles com a sua agulha e vai passando. Eu gosto de passar por todos eles na carreira. Ó, então vai passando por dentro de todos eles até dar a volta e chega aqui. Quando chegar aqui do outro lado, é só você cortar, dar um pinguinho de cola ou fazer um ponto de costura que já tá arrematado. O ideal é você não abrir a peça assim do jeito que eu só fiz isso para mostrar para vocês. Por isso também que a gente usa essa agulha de tapeçaria, porque ela deixa o ponto mais delicado, o acabamento mais delicado, porque você consegue pegar o ponto melhor com ela. Então, agora é a hora das alças, da aplicação das alças. Eu vou explicar algumas coisas. Quando você vai fazer um porta-vinho, o ideal é que a alça seja comprida. Por quê? Deixa eu colocar isso aqui pra dentro para explicar para vocês. O que acontece? No seu porta-vinho, você tem que ter espaço na alça para o vinho entrar. Então, olha só, a nossa alça tá aqui assim. Vai ficar aqui assim, mais ou menos. Você tem que ter espaço para a garrafa conseguir passar aqui por dentro da alça e para sobrar um espacinho para a pessoa poder segurar a mão dela. Se você colocar uma alça muito curtinha, às vezes eu vejo alguns porta-vinhos por aí com a alça muito curtinha. Não tem como a garrafa passar, muito menos a pessoa segurar. O que vai acontecer é que a alça vai ter que ficar torta assim e não vai ficar bacana. Então o ideal é que a alça seja comprida assim.
Essa que eu tô usando tem 40 centímetros, que foi a que eu desenvolvi lá pro nosso site. Então, se você quiser olhar, eu vou colocar o link na descrição. Mas vocês já sabem, eu acho que o ideal é ter 40 centímetros de comprimento e aqui tem 3 centímetros de largura, tá? Eu acho que é o ideal, deixa a peça bem firme. E aí, para aplicação, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando passo a passo, super detalhado, super explicadinho. Vou colocar o link aqui na descrição e também vou deixar ele aqui nos cards para você lá ver. Não vou explicar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, mas lá tem todo o passo a passo certinho para você acompanhar, tá? Então, vou aqui aplicar as minhas alças, você aplica as suas aí e eu venho mostrar a peça finalizada para vocês. Gente, essa foi a peça finalizada. Olha como é que fica linda. Eu gosto de fazer com esse xizinho aqui, porque eu acho que segura mais e fica muito bonitinho, dá um charme. Ó, vamos colocar a garrafa aqui dentro pra ver como é que fica. Viu só como deu espaço certinho pra garrafa passar? E aqui a pessoa consegue segurar, fica bem firme, não vai cair. E fica uma peça super bonita pra você presentear, colocar no seu catálogo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar com a hashtag #ElasFazem pra gente poder ver e compartilhar o seu trabalho. Muito obrigada por me assistir até aqui. E se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreve aqui para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar. Um beijo e até a próxima!